Salve, salve! Tudo bem? Olha, quero agradecer aí os novos inscritos, quero agradecer aqueles que divulgam, né, esse vídeo aí no YouTube, com a intenção de que as pessoas possam se enriquecer com os conteúdos da Bíblia, da música sacra, da língua portuguesa, né, da filosofia, porque esse é o grande universo do conhecimento. Sócrates, o pai da filosofia, que também foi divisor da história, disse: olha, se a vida não serve para ser pensada, a vida não serve para ser vivida. Eu quero compartilhar com vocês alguns fatos que eu acho muito importante, que vai enriquecer aí a nossa vida, né? Morei numa cidade de água mineral durante uns 6 anos e morei numa casa aí uns 4 anos e meio. E um dia foi necessário fazer uma visita para o dono da minha casa, lá o senhorio, né? Ele estava atravessando algumas lutas e eu não sabia até a profundidade de tudo isso. E eu visitei, a gente ficou conversando algum tempo e depois a filha dele chegou. Uma menina muito bonita, muito inteligente. E ela começou a conversar e as pessoas são muito abertas para falar aquilo que pensa, aquilo que acha. Ela foi e me falou, olha, ela disse: professor, é o seguinte, eu li um livro que dizia que as pessoas que deixam se pautar a sua vida pela Bíblia são ignorantes. São pessoas que não pensam, são pessoas débeis. E eu fui e perguntei para ela, falei: escuta, esse livro, você sabe há quanto tempo ele foi escrito? E ela me diz: esse livro foi escrito há 200 anos. E eu fui e disse para ela: olha, a Bíblia, ela foi escrita há 6.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, e nós já estamos há 2022 anos de que Cristo esteve aqui. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, eu vou continuar pautando a minha vida pela Bíblia. E ela foi e me fez uma pergunta: escuta, se Jesus se encontrasse com o diabo, como que seria esse encontro? Eu falei: não, já se encontraram. Já se encontraram. Mas como? Ela se interessou e eu fui contar uma história para ela, que está na Bíblia, em Marcos. Marcos é o segundo evangelho, né? Marcos era sobrinho de Barnabé, que nasceu em Chipre. O nome dele era João Marcos. E Marcos vai contar isso. E outra coisa, ele vai contar uma história que aconteceu no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago imenso, bem grande, é chamado de mar. E outra coisa, ele tem vários nomes. Mar da Galileia, ele tem alguns outros nomes. E outra coisa, a localidade também é aquele próprio mar. Aquele mar, por exemplo, aquelas comunidades, por exemplo, Mar de Tiberíades, é o Mar da Galileia, né? Ele tem vários nomes. E aí, Jesus um dia resolve ir numa comunidade chamada Comunidade dos Genezarenos. Tem tradução bíblica que fala Genezarenos e tem traduções que fala Gadarenos. E Jesus foi até esse lugar usando ali o Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, né? Que era um mar de água, que é um mar ainda de água doce, né? Com muita vida de peixes. Muito piscoso, né? Pedro vivia dali. E aí, quando Jesus desceu, o cemitério era muito próximo. Eu conheço uma região assim no sertão do Rio, Barra do Itabapoana, que o mar é muito pertinho do cemitério, né? É uma vista interessante para quem está vivo. E aí, morava nesse cemitério um homem que não cortava cabelo, não fazia mais a barba, ele não tomava mais banho, ele não trocava mais de roupa, ele não dormia, ele uivava como os animais, ele quebrava as correntes. Aquele cemitério estava quase inativo para sepultamento, né? Ele batia nas pessoas, a polícia não conseguia prendê-lo e pegá-lo. Era uma coisa terrível na vida daquele homem. E se alguém pensar naquela sociedade. E aquele homem saiu correndo e veio até Jesus. E quando ele chegou em Jesus, na verdade, quem estava dentro dele eram os demônios. Quando eles chegaram perto de Jesus, eles começaram a perguntar para Jesus: que tenho contigo? Por que você veio agora? Os demônios nunca quiseram
que Jesus viesse à terra. Porque Jesus viria com um plano de desfazer as obras que eles estavam fazendo e que vieram fazer. E aí Jesus vai e pergunta para ele: quantos vocês são? E como quem estava no poder era o Império Romano, eles vão usar um coletivo. Eles vão dizer: olha, nós somos uma legião. Olha, uma legião de soldados romanos são 6.000 soldados. E os demônios estavam dizendo dentro daquele homem que eles eram 6.000 demônios. Quer dizer, se um homem tiver 6.000 demônios, é daquele jeito que ele vai ficar. Né? E outra coisa, quem não dorme vai morrer mais cedo. Quem não come vai morrer também. Né? O homem estava num estado deplorável. O seu cheiro era deplorável. Tudo nele era deplorável. O demônio fez ele virar um bicho, um lobo. Né? E a história diz que em volta ali, qual era a economia, qual era a cultura daquele povo. Aquele povo vivia de criação de porcos, que não era bem visto pelos judeus. O judeu não come carne de porco, né? Naquela proibição lá do início, ele não come, o porco tem unha fendida, essa era a orientação, né? E a carne de porco, apesar de ser saborosa, com muita proteína, mas ela estraga muito fácil. Quando Deus falou isso, não havia geladeira. Se tivesse dado disenteria lá no deserto, Moisés não saberia o que fazer com aquele povo. Mas vamos lá, o judeu tem horror do porco. Mas aí aquela região era de criação de porcos. E havia ali perto alguns homens que estavam cuidando de uma criação imensa de porcos, que se usa um outro coletivo específico, né? O coletivo de porcos é vara. E havia ali uma vara de porcos, diz que de quase 3.000 porcos. Ó, vamos arredondar para 3.000, hein? A legião tinha 6.000 demônios, né? E ali havia uma vara, né? Para uma vara de 3.000, né? 3.000 porcos. E aí, Jesus vai e ordena que os demônios saiam daquele homem. O demônio não gosta de entrar em coisas inanimadas, coisas que não têm alma. O demônio não gosta de entrar em madeira, não. O demônio gosta de entrar no ser humano. A preferência dele é ser humano, mas ele pode entrar num cachorro, ele pode entrar num animal irracional. Não vê quando ele manda fazer lá alguma coisa lá na esquina? Ele pode ir num cachorro, ele pode ir num porco, ele pode ir num outro animal lá incorporado para comer aquilo, tá? E aí eles pedem: Senhor, podemos entrar nos porcos? Jesus sabia da sutileza do demônio, mas Jesus mesmo assim, ele permitiu. E os demônios falaram uma coisa interessante, né? Nós queremos ficar aqui nessa região, quer dizer, existem demônios regionalizados. E aí Jesus permitiu e entraram os 6.000 porcos lá naquela vara, né? Uma média de 2, 3 demônios para cada um porco, né? E precipitaram no mar de Tiberíades. Mas interessante, o demônio não morre afogado. Um dia, né, um líder maior do Detran, né, um delegado do Detran, me perguntou se com aquele afogamento dos porcos, se os demônios morrem. Não, o demônio não morre, esse demônio é espírito, ele não morre. E eu também já cometi não, isso foi uma pergunta séria, né? Eu respondi que não. Os demônios só mataram os porcos, né? E é lógico que saíram dos porcos. Só jogar lá para poder fazer uma confusão financeira na região, de desequilíbrio econômico. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava discorrendo sobre esse texto numa comunidade. E eu tenho 2 filhos e um filho era adolescente, mas já com uma percepção, né? Os 2 muito inteligentes, mas o menor sempre ávido, né? E eu, naquele afã de divulgar, eu falei: será que com a entrada dos demônios não for aquele dia que nasceu o porco-espinho? A nossa vida é feita de brincadeiras também, tá? Né? Será que aquele dia que nasceu o porco-espinho, porque entrou demônio no porco, o porco não tinha espinho? E aí eu falei aquilo e fui para casa, e o meu filho caçula, né, que era um adolescente, ele me disse: pai,
Eu acho meio improvável isso que o senhor falou lá. Falei, por quê? Ele falou, não morreram todos os porcos? Falei, nossa, você tem razão. Na próxima reunião eu vou pedir desculpa dessa interpretação falha. E foi o que eu fiz. Mas voltando lá, né? Quando os demônios saíram do homem, ele tomou banho. Ele fez barba. Trocaram a roupa dele. Ele se tornou um homem são novamente. E a cidade inteira ficou sabendo, e os poderosos da cidade vieram ter com todo mundo ali. Quando ele chegar lá, vir aquele homem bem, ninguém fez nenhum elogio. Ninguém deu um abraço naquele homem. Ninguém abraçou e disse como você estava sofrendo. Você estava fazendo a cidade sofrer, mas você estava sofrendo muito mais, porque o demônio queria acabar com você e acabar conosco. Porque essa é a missão do diabo. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. E ele não fala só vida eterna, não. É aqui na terra. Aqui na terra tem que começar os céus. Aqui já tem que ser a porta dos céus. Aqui pode ser a porta dos céus e aqui pode ser a porta do inferno. Mas aqui não é o céu e aqui não é o inferno. E aí todo mundo começou a pedir que Jesus saísse daqueles termos, saísse daquelas terras, saísse daquela região, porque qual foi a preocupação? Ele pode encontrar mais alguém endemoniado e vai acabar com mais uma produção de porcos, que é o nosso sustento. A gente come carne de porco, a gente come todo o porco, a gente tem a banha, a gente faz linguiça, a gente tem todos os produtos suínos com esses porcos. Interessante, né? O homem demonstrou que ama mais a sua comida, ama mais os porcos que o seu semelhante. Jesus, tudo bem. Quem não me quer, Jesus se coloca. Se você não quer, tudo bem. Sabe por que muitos homens não querem Jesus? Porque eles acham muito simples a Bíblia. E eles preferem afundar-se naquelas religiões macabras, malignas, que pedem para matar a criança, que pedem sacrifícios, que pedem viagens malucas, que pedem oferendas malucas. Porque o evangelho é muito simples. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por causa da simplicidade do evangelho. Só que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o evangelho é o poder de Deus, tanto para salvar o grego como o judeu. O povo mais religioso da terra e o povo mais sábio da terra. E eu fico pensando, bobos daqueles. Né? O homem pode ter a formação que for, que ele precisa de Deus. Ele pode ser um médico, ele pode ser um psicólogo. Eu estou vendo psicólogo aí o dia na televisão matando a esposa. Estou vendo aí filho de psicólogo fazendo a maior desgraça. Susana Chitoff era filho de uma psicóloga. E o pessoal diz como que ela não detectou os problemas. Porque o homem é homem. Nós temos conhecimento, mas não todo o conhecimento. Ai do homem sem Deus. E outras coisas mais. Preferem outros caminhos do que a simplicidade da Bíblia. Mas o evangelho é o poder de Deus, porque o homem fica curado, o homem fica liberto, o homem fica bem e vai para os céus. Mas aí o pessoal pediu para Jesus se retirar, ele começou a se retirar, e o ex-endemoniado de Gadara começou a chorar, começou a abraçar Jesus, e começou a dizer, eu quero ir contigo, por favor, me leve no seu barco, eu quero viver contigo, eu quero estar com Pedro, com João, eu quero ficar contigo, eu fui liberto, isso que aconteceu na minha vida foi um grande milagre. Jesus talvez olhando para quem estava com ele, não dava, não cabia. E outra coisa, Jesus, ele faz os homens seus parceiros e pregadores. E Jesus não o poupou também. Tem gente que diz, eu sou cristão, mas eu não falo nada porque eu não tenho conteúdo. Nós não devemos pregar o evangelho porque nós não temos conteúdo, sabe por quê? As pessoas farão as perguntas mais difíceis que nós seremos incapazes de responder. O que nós temos que dizer para as pessoas é aquilo que disse o cego do capítulo 9 de São João. Olha, eu era cego, agora eu vejo. Quer dizer, eu não tinha certeza da minha salvação, mas agora que eu encontrei Jesus, eu tenho. Você tem que falar das suas convicções e não daquilo que você não sabe. Porque a vida cristã vai incumbir de sinais para a pessoa que quiser saber. E aí, Jesus vai dar uma missão para o ex-endemoniado de Gadara, um homem que tinha 6.000 demônios. Jesus falou, volta para os seus e conta o que te aconteceu, dá testemunho.
A figura jurídica forense mais forte no tribunal para mim é a testemunha. É ela que dá os rumos para o juiz, para os jurados, para se tomar uma grande decisão. Vai e conta para os seus. E aquela região de Gadara era composta por 10 cidades, porque a capital chamava Decápolis. Deca no grego é 10, polis, cidade. Decápolis. E diz que ele começou por Decápolis. Só pode ter sido a intenção de falar nas 10 cidades, né, o que tinha acontecido com ele. Meu amigo, servir Jesus é muito bom. Servir Jesus é bom demais. Um grande abraço e uma grande mensagem para você.